sua instituição e com a sua validade, que aconteceu somente em 4 de fevereiro de 2013, o teto do INSS passou a ser aplicável para esse servidor público que ingressar no serviço público a partir de então. Essa previdência complementar, ela faz parte daquele regime que eu mencionei lá no comecinho. É um regime privado e ele é facultativo. Se eu não quiser fazer parte da previdência complementar, eu posso? Posso, mas o teto do INSS me será aplicado da mesma maneira. Ok? Wagner, por favor. Essa previdência complementar do servidor público, ela é gerida por uma entidade. Essa entidade não é entidade do terreiro, é entidade, personalidade jurídica. Essa entidade se chama FUNPRESP. O FUNPRESP é uma entidade fechada de previdência complementar que é responsável por fazer a gestão desse sistema previdenciário. Como é que ela faz essa gestão? Ela recolhe as contribuições do servidor público, recolhe as contribuições da União e junta esse dinheiro e vai aplicar esse dinheiro para que daqui a 30, 35, 40 anos ela pague complementação de aposentadoria. Certo? Esse FUNPRESP hoje, esse é um dado de janeiro de 2019, possui cerca de 74 mil participantes. São cerca de 190 patrocinadores. O que é o patrocinador? Quando a União decidiu criar o FUNPRESP, ela falou que cada departamento de recursos humanos, cada órgão, vai ser um patrocinador do seu servidor. Então, o órgão deposita, sei lá, X% sobre o valor da remuneração desse servidor, o servidor paga o mesmo percentual e esse dinheiro vai para o FUNPRESP. A rentabilidade que essa entidade tem conseguido no plano de benefícios do servidor público nos últimos 12 meses é de aproximadamente 10%. E como é que a FUNPRESP pretende garantir uma complementação de aposentadoria no futuro? Correndo mais risco. Passa o próximo slide, por favor. Aqui vocês não vão conseguir ver, nem eu mesmo consigo ler, mas eu já decorei, então eu vou falar para vocês. O FUNPRESP, o investimento que o FUNPRESP faz é no mercado. O FUNPRESP pode comprar ações, pode comprar imóveis, pode comprar títulos do Tesouro Nacional, pode investir na poupança, pode fazer o investimento que tiver disciplinado na lei como possível, certo? Esses investimentos, até 2016, eles eram feitos sempre no Tesouro Direto. O que é um Tesouro Direto? É um título público ofertado pela União, em que a União fala o seguinte: ó, você me dá aí o seu dinheiro, eu vou te dar um papel. Daqui a 15 anos, você volta com esse papel aqui, que eu vou devolver o seu dinheiro com juros e correção monetária. Isso é o Tesouro Direto. Certo? Até 2016, esse papel que a União dava era um papel supervalorizado, porque o mercado, a conjuntura do mercado, indicava que os juros, a inflação, a taxa Selic, os índices nos quais esses papéis estão vinculados, tinham uma rentabilidade bacana, de 16%, às vezes até 20%. Então era um dinheiro seguro, com um retorno certo e que tinha uma alta rentabilidade. Então era vantagem fazer o investimento no Tesouro Direto. Só que desde 2016, a renda, o retorno desse título está caindo. Por quê? Porque a gente vive um cenário em que, em tese, a inflação está menor e os juros também estão menores. Então o Tesouro Direto ele não está mais rendendo aquilo que ele rendia antigamente. Isso significa que o FUNPRESP vai ficar feliz com os 10%? Não. Significa que o FUNPRESP e qualquer outro fundo de pensão precisa correr mais risco para atingir aquela rentabilidade. Porque enquanto o Tesouro Direto é um investimento seguro, os outros investimentos já não têm essa absoluta segurança como o Tesouro Direto possui. Então o FUNPRESP vai precisar investir na Bolsa de Valores, vai precisar investir em títulos privados, vai precisar emprestar dinheiro.
Então, o retorno que o FUNPRESP deu até 2016 foi bacana. De 2016 para cá, infelizmente, a gente observa uma diminuição desse retorno. Próximo slide, por favor. Cerca de 90% de todo o dinheiro do FUNPRESP, 90% de todo o dinheiro do FUNPRESP ainda está investido em títulos do Tesouro Nacional, em Tesouro Direto. Tá? Significa que ele é um investimento, em comparação aos outros, absolutamente conservador. Mas ele precisa ganhar esse risco maior para conseguir ter um retorno maior, sob pena de não conseguir render lá na frente uma complementação bacana. Próximo, por favor. Essa previdência complementar do servidor público, como eu disse, ela é facultativa, ou seja, eu só faço parte dessa previdência se eu quiser. Se eu não quiser contratar essa previdência, eu posso? Posso. E quando eu falo contratar, é contrato mesmo, tá? É firmar um contrato com essa entidade, me comprometendo a pagar um percentual da minha remuneração, receber um percentual da União, que será gerido pelo FUNPRESP, e lá na frente usufruir uma complementação desse benefício. Só que esses valores que são aportados para o FUNPRESP, para essa entidade, eles não me são prometidos. Por quê? Porque o FUNPRESP é um regime de capitalização individual. Significa que eu posso pagar toda essa grana durante 40 anos e lá na frente não ter o retorno que eu esperava? Posso. Porque ele não garante um benefício. Certo? Um outro detalhe é que a partir de 2016, esse FUNPRESP passou a ser automático. Então, o servidor público que ingressou no serviço público em 2017, por exemplo, ele já está no FUNPRESP. Se ele quiser deixar de fazer parte, ele tem que pedir para sair. Ok? Próximo slide, por favor. Como é que é feita a contribuição para esse FUNPRESP? Nós temos o teto do INSS, que vai ser aplicável a esse servidor, que hoje é de R$ 5.839. Sobre esse teto do INSS, o servidor vai pagar 11% sobre ele, que vai ser destinado para a Previdência Pública, para o regime próprio de Previdência. Aquilo da sua remuneração que for superior ao teto do INSS, ele vai contribuir com uma alíquota de 7,5%, 8% ou 8,5%. Então, por exemplo, eu tenho um servidor que ganha R$8.000. O valor que ele vai pagar para a Previdência Pública vai ser de 11% sobre 5.800. A diferença dos 5.800 para os 8.000 deu mais ou menos R$2.000, R$2.100. Esses R$2.100 serão o salário de referência que ele vai contribuir para o FUNPRESP. E essa referência vem pela alíquota, então eu vou pagar 7,5%, 8%, 8,5% sobre esses R$2.100. Certo? Esse valorzinho que eu vou pagar, quem é bom de matemática faz aí para mim? 8.000% sobre 2.100, dá quanto mais ou menos? Quem tem o resultado? 170 mais ou menos. R$170, incríveis R$170 que eu vou pagar para o FUNPRESP e a União vai pagar R$170 para o FUNPRESP. E esse dinheiro será gerido e será investido para que lá na frente eu possa usufruir dessa complementação de aposentadoria. Agora percebam, é um valor pequeno? Muito pequeno. Muito pequeno. E esse é o risco de quando a gente fala de um sistema privado. Porque na Previdência Pública, ainda que o valor das minhas contribuições não sejam suficientes para alcançar o meu benefício, quem garante esse benefício é o Tesouro Nacional ou o Tesouro dos Estados. Na Previdência Privada, se esse dinheiro que eu juntei for um dinheiro pequeno e não for suficiente para manter a minha vida até o dia que eu morrer, eu vou continuar a receber esse benefício? Não. Se acabou o dinheiro, um abraço e até mais. Ok? Isso já existe, tá? Não é a proposta de reforma da Previdência, é o que já existe hoje.
Certo? Próximo slide, por favor. Aqui eu trouxe então quais são as vantagens, entre aspas, do FUNPRESP e as desvantagens. A vantagem maior é que a cada R$1 que eu coloco no FUNPRESP, a União coloca R$1, limitado a 8,5% daquilo que ultrapassar o teto do INSS. Eu posso utilizar as contribuições que eu faço para o FUNPRESP para declarar no meu imposto de renda e conseguir um abatimento tributário na minha declaração anual. E além disso, e para mim essa é a maior vantagem, se não a única, se eu for um servidor público que não quero ficar no serviço público o resto da minha vida. Então, entrei na universidade como professor, quero ficar só 10 anos aqui, porque depois eu vou trabalhar lá na Google. Certo? E isso acontece. Esse cara ou essa mulher que deseja sair do país ou mudar de carreira, para essa pessoa, uma previdência privada é bacana. Por quê? Porque se ela for servidora pública sem FUNPRESP, aquilo que ela contribuiu durante toda a sua vida, ela não vai utilizar. Agora, se ela contribuiu para uma previdência privada com o FUNPRESP, ela pode levar esse dinheiro para essa nova previdência ou, enfim, para qualquer outra, para uma previdência de outro país, aí vai depender de onde ela for exercer sua atividade. Mas as desvantagens tendem a ser maiores. Por quê? Porque o valor do benefício, ele corresponde exatamente àquilo que eu tiver acumulado. Então, se eu não tiver acumulado muito dinheiro, eu me lasquei. Há a possibilidade de que essa alíquota contributiva da parte da União seja diminuída. Então, hoje ela paga exatamente 8,5%, mas ela pode decidir que vai pagar 5%. Então, isso é uma desvantagem dentro de um sistema que tem essa flexibilidade maior. Para aquelas pessoas que se questionaram se migra ou se não migra para o FUNPRESP, quem optou por migrar para o FUNPRESP abriu mão de uma regra previdenciária em que ela tinha certeza de qual seria a regra utilizada, ela tinha uma noção de qual seria o valor da aposentadoria dela e passou a fazer parte de uma regra que ela não tem nenhuma ideia. Por quê? Porque vai depender da capacidade contributiva que ela tiver ao longo da vida. Outra coisa que é ruim, a jurisprudência, as decisões judiciais envolvendo previdência complementar são decisões negativas e, como eu disse antes, o valor dessas contribuições é um valor pequeno. Ok? Então, previdência complementar do servidor público, rapidamente, seria isso. Próximo slide, por favor. Agora a gente vai falar da proposta de reforma da Previdência. Então, quem está dormindo, acorda. Estica o corpo. Vou fazer uma ginástica laboral aqui. Vamos falar então sobre a proposta de reforma da Previdência. A proposta do Bolsonaro, ela tem o seguinte desenho. Ele apresentou um novo sistema de previdência. Esse novo sistema de previdência prevê uma regra de transição, justamente para aquelas pessoas que já são servidoras públicas, da mesma forma que aconteceu antigamente, quem já é servidor público poder ter uma maior clareza da regra que será aplicável a ele. Então, uma regra de transição. Ele trouxe uma regra transitória e ele trouxe uma regra que nem ele sabe. Não estou zoando, é sério. A regra de transição vai ser aplicada para todos que já são inscritos no regime de previdência. Então, todo mundo que é servidor público ou todo mundo que já paga o INSS está na regra de transição. A regra transitória será aplicável para aquelas pessoas que começarem a fazer parte do sistema. Então, vamos imaginar, a proposta de reforma foi aprovada hoje. Amanhã eu comecei a trabalhar. Então, se eu comecei a trabalhar amanhã, me será aplicada a regra transitória. Se eu tiver começado a trabalhar hoje, me será aplicável a regra de transição. A regra que nem ele sabe é real, mas nem ele sabe por quê? Porque ela ainda não existe. E lá na frente, no último slide, no penúltimo slide,
a gente vai ver, eu volto a falar dessa regra, que nem ele sabe, ok? Então vamos começar pelas regras de transição. No texto de hoje, nós temos a previsão da aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Que exige aqueles períodos que eu mencionei, 30 ou 35 de contribuição, 55 ou 60 de idade, e por aí vai. Pela proposta do Bolsonaro, vou falar primeiro dos EBTT e depois de quem não é EBTT, certo? Que eu incluo os técnicos também. Pela proposta do Bolsonaro, todo e qualquer professor EBTT que tiver ingressado no serviço público até o dia de promulgação da PEC 6 de 2019, a PEC do Bolsonaro, poderá se aposentar pela modalidade da aposentadoria voluntária. Não é mais aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria voluntária exige que o servidor tenha, no caso das mulheres, 25 anos de contribuição, no caso dos homens, 30 anos de contribuição, 51 anos de idade para mulher e 56 anos de idade para homem, coloca um asterisco nessa idade, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria e atingir o somatório 81-91. Por que eu coloquei um asterisco na idade mínima? Porque essa idade ela é progressiva. É 51 ou 56 para mulher e homem em 2019. A partir de 2022, passa a ser 52 para mulher, 57 para homem. E aí ela vai aumentando a cada ano. Certo? Leandro, então qual vai ser a idade mínima para eu me aposentar? Depende. Depende de quanto tempo de contribuição você possui hoje, depende de qual idade será exigida na data em que você completar os requisitos. Não ficou fácil descobrir a data da aposentadoria? Além da idade mínima, eu também preciso atingir o somatório. Esse somatório é somatório do quê? Da minha idade e do meu tempo de contribuição. Então, se eu tenho 30 anos de contribuição e tenho 51 anos de idade, eu vou atingir o somatório 81, como mulher, certo? Agora, se eu tenho, e aí vou poder me aposentar, porque eu vou ter os 30 de contribuição, 51 de idade, o somatório 81, 20 anos de serviço público e 5 anos no carro. Posso me aposentar. Agora, se eu tiver 29 anos de contribuição e 52 anos de idade, eu posso me aposentar? Não. Eu tenho que completar todos os requisitos ao mesmo tempo. Com um agravante. A idade mínima, ela é progressiva, mas ela começa a subir em 2020, eu não sei se é 21 ou 22, no próximo slide eu digo, mas em 2021 é quando ela começa a subir. O somatório começa a subir em 2020. Então o que vai acontecer? Muitas pessoas vão atingir o tempo de contribuição mínimo, vão atingir a idade mínima, mas não vão atingir o somatório. E essa pessoa vai poder se aposentar? Não. Tem que completar todos os requisitos ao mesmo tempo. Ok? Agora, é óbvio que isso é muito ruim. Não tenho dúvidas. Porque gera uma insegurança em qual será o momento em que eu vou me aposentar. Mas o pior não é isso. O pior é a regra de cálculo do benefício. Como é que vai ser a regra de cálculo desse segurado, desse servidor? Eu vou pegar, pela regra de hoje eu pegava só as 80% maiores. Vocês lembram disso? Pego a média aritmética das 80% maiores. Pela proposta do Bolsonaro, eu vou pegar todas as minhas contribuições, desde julho de 94, mas eu não vou excluir as 20% menores, eu vou pegar todas elas.
e vou achar um resultado médio. Então, por exemplo, contribuí como professor a minha vida inteira. Cheguei no final da minha carreira e a minha média deu 10 mil reais, certo? Sobre essa média, eu vou aplicar uma alíquota. E essa alíquota depende do meu tempo de contribuição. Como é que isso vai ser feito? Se eu tiver... Passa para o próximo slide, por favor. Volta. Se eu tiver 20 anos de contribuição, eu vou aplicar uma alíquota de 60%. A cada ano de contribuição que eu tiver além do mínimo de 20, eu vou acrescentar 2%. Certo? Então, a regra proposta pelo Bolsonaro é: pego todas as minhas contribuições, desde julho de 94 até a data da aposentadoria, acho o resultado médio. Sobre esse resultado médio, eu vou aplicar uma alíquota que varia de acordo com o meu tempo contributivo. Essa alíquota será de 60% referente a 20 anos, e para cada ano, além do mínimo de 20, eu acrescento 2%. Deu para pegar? A gente vai ver depois, dentro da regra, como é que isso vai ficar. Passa para o próximo, por favor. Então, como eu disse aqui, ó, a idade mínima é de 51. Ali não é 66, tá? É 56. É 51 e 56 em 2019 e é elevada para 50... Desculpa, é 66... Não, é 61. E vai ser elevada para 52 e 62 em 2022. E esse somatório vai ser alterado ano a ano até atingir o somatório 91-100. Como é que eu vou saber o momento em que eu vou me aposentar? Vou dar um exemplo. E aí depois, se por um acaso Deus do livre guarde essa reforma passar, aí a gente vai treinar as assessorias jurídicas para conseguir achar esse valor, tá? Ou esse momento, pelo menos. O valor não, mas o momento sim. Como é que eu vou descobrir a data em que eu vou me aposentar? Vamos pegar o exemplo. Hoje eu sou homem e tenho 20 anos de contribuição, certo? Faltam 15 para eu atingir 35 anos de contribuição, ok? Se eu tiver, vamos imaginar, 40 anos de idade hoje, se eu somar com 15, eu vou ter 55 de idade daqui a 15 anos, certo? Então eu tenho 20 anos de contribuição e 40 anos de idade. Faltam 15 para eu atingir os 35. Daqui a 15 anos eu vou ter 55 de idade. Atingir a idade mínima? Não. Preciso continuar a trabalhar. Quando eu atingir o tempo de contribuição, a idade e o somatório, daí eu posso me aposentar. Certo? Deu para entender? Beleza. Próximo slide. Como eu disse, o valor do benefício, a alíquota que será aplicável, depende de qual vai ser o meu tempo de contribuição. Mas o tempo de contribuição mínimo não é 25 para mulher e 30 para homem? No caso do servidor EPTT, é. Se a mulher se aposentar com 25 anos, quanto que ela vai ter de média, ou melhor, de alíquota sobre a média? 70%. Então, aqueles 10 mil reais lá, que ela achou de média, eu vou aplicar uma alíquota de 70%. E a aposentadoria que era de 10 passa para 7. Não é bom? Se eu quiser continuar a trabalhar, eu posso? Posso. Como é que eu consigo zerar essa alíquota? Como é que essa alíquota deixa de influenciar negativamente no valor do meu benefício? É fácil. Basta eu trabalhar 40 anos. Tranquilo. Ou seja, eu posso me aposentar com 25 anos de contribuição no caso da mulher e com 30 anos de contribuição no caso do homem?
e atingir os outros requisitos? Posso. Mas eu vou fazer isso? Não. Por quê? Porque se eu me aposento quando eu completar esses requisitos, muito provavelmente o valor da minha aposentadoria vai cair significativamente. Então, o que a gente tem observado em algumas falas, em algumas entrevistas, é de que a regra trazida pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro não foi tão ruim assim, porque não mudou tanto. Mas quando a gente associa a regra de elegibilidade à regra de cálculo do benefício, a gente percebe que é uma modificação extremamente prejudicial. No caso dos homens, se o homem se aposentar com 30 anos de contribuição, o valor da alíquota vai ser de 80%. Então ele tem uma perda de 20% sobre o valor do benefício e sobre a regra atual. Ok? E aí a gente constata que é necessário trabalhar 40 anos para conseguir se livrar, ou livrar cada um de nós, dessa regra de cálculo que vai dificultar a vida. Próximo slide, por favor. Para aqueles servidores que ingressaram no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2003, a gente tem uma modificaçãozinha.